agora, para o prazer de todas, galo chinês. O galo chinês. Vocês estão morrendo de curiosidade? Eu tô super curiosa. É uma das coisas mais maravilhosas que eu li na minha vida. No estilo assim, no tipo, eu tô falando assim, o Nietzsche, aquele texto do Luc Ferry e do Nietzsche, sobre o grande estilo, certo? Sobre a harmonia, né, o equilíbrio, é daquele tipo para melhor. Então, vamos lá. Eu acho assim, é de uma utilidade psíquica. Bem-vinda, Teca. Eu quero ver o que a Teca vai achar disso, porque eu vou te dizer, isso aqui tem uma pegada prática, tem poesia. Aí, o que estava escrito lá no Psiconvite? Galo chinês, pega lá, quem pegar. Galo chinês, o galo chinês, aí eu falei, falado, escrito e desenhado, não é? Que está escrito lá? Quer ver? Olha. Lembra? Pode olhar. Quem vai olhar? Eu quero tirar isso aqui. Tem convite, gente. Estou procurando aqui. Ao galo chinês. Falado, escrito e desenhado. Beleza. Então, eu vou falar, depois a gente vai ver ele escrito e depois a gente vai ver ele desenhado. Agora, não, gente, nós é nós. Francamente, eu tenho que admitir que eu sou psicanalista. Porque eu vou trazer 3 galos para vocês, desenhados. Aí você fala assim, é o chinês. Vai trazer o galo que o chinês desenhou. Não, eu vou trazer o galo que 3 pessoas diferentes desenharam. Entendeu? E aí tudo faz parte. É o seguinte, essa história foi contada pelo Victor Stirnemann. Eu tenho que aprender o nome desse cara, Stirnemann, que eu já compartilhei no grupo, aquela voz de travesseiro maravilhosa, que eu vou te dizer, aquele homem não precisava fazer mais nada na vida, ele tinha que ser locutor, vocês não acham? Ele é do programa Elefantes na Neblina. Depois eu vou pedir a Leninha que me apresentou, tá vendo essa história? Fulano me aplicou, né? A Leninha me aplicou no Victor. E ele fala desse mito do galo chinês. Que é isso? Né? Havia um imperador chinês que estava lá passeando nos domínios dele, e aí ele deu um desejo de ver galo desenhado, um galo muito legal desenhado. E tinha lá um artista. E ele pede a esse artista para fazer um galo para ele, para desenhar um galo, que ele estava muito afim de um galo desenhado. E aí rompe uma guerra, e ele esquece disso, mas ele contratou o artista para desenhar o galo. E aí o artista fica lá numa choupana, vivendo, olha o nome do estipêndio. Não, pode, gente? Vocês sabem o que é estipêndio? Eu tenho que falar para vocês, estipêndio imperial. O que é estipêndio, gente? Pensa. Às custas de? É no sentido assim, né? O imperador sustentou o artista que ia produzir para ele. 70 anos se passaram. 70. O imperador esqueceu disso. E aí, de repente, o imperador lá velhinho falou assim, nossa, e aquele galo? E aquele galo que eu pedi o cara para poder pintar galo para mim, Paulo? Aí acharam, o cara ainda estava vivo lá, vivendo ainda do estipêndio. Passou a vida inteira nisso, entendeu? Aí o imperador chegou lá, né? O velhinho artista foi levado à presença do imperador. Aí, diz que o imperador tirou um pouco de sarro dele, né? Ele falou assim, eu quero ver esse galo aí, afinal de contas, você passou uma vida inteirinha, 70 anos da sua vida, você viveu por conta dessa história de desenhar esse galo. Aí, o pintor, que estava assim, né? O artista, né? Que estava impassível, ele diz assim, majestade, me traga, por favor, uma folha de papel de arroz e um pincel nanquim.
O imperador achou estranho, mas bateu palmas e então trouxeram a folha de papel arroz e o pincel nanquim. O pintor pegou o pincel, fez um gesto único que durou 1 segundo. E, diante de todos, fez a pintura de galo mais incrível que a China imperial jamais tinha visto. Um gesto único que durou 1 segundo. Todo mundo literalmente perdeu o ar. Aí, o imperador disse: nossa, quer dizer que você consegue pintar assim? E a pintura é a pintura mais incrível que eu já vi. É claro que eu tinha que te compensar. Por que é que você não me procurou logo? Por que é que você não fez isso logo? Então, até aqui, qual é a surpresa que vocês têm? Uma história interessante, não é? Nossa, um pedido, 70 anos depois, o mesmo pedido, e o cara passou a vida dele ali produzindo o galo e a gente pode pensar, aperfeiçoando o galo para o imperador. Chama a atenção da gente, não é? Esse tempo enorme que se passou. E o que ele produz? Uma obra que dura 1 segundo. 1 segundo. Num gesto único. Aí, quando o imperador fala, mas por que você não veio antes? Para eu te compensar por essa coisa maravilhosa. Aí, o velhinho responde assim, 70 anos atrás, eu não pintava galos desse jeito. Aí ele diz, mas 30 anos atrás, você já tinha o galo mais incrível. Aí diz, e você foi só tirando traços do galo para deixar o mais essencial e o mais simples. Você só foi tirando traços do galo para ele ficar mais essencial e mais simples. Aí ele continua, o imperador, por que você não me procurou, então, pelo menos há 30 anos atrás? Aí, pela primeira vez, o pintor sorriu e disse, majestade, mas é o gosto que eu peguei pela tarefa. E o gosto que eu peguei pela tarefa? Aí é mais uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Se a gente pensa, né, no paradoxo, 70 anos e 1 segundo para executar, e ele falar assim, mas se eu tivesse, quer dizer, esse tempo todo, para que abreviar se eu tomei gosto pela coisa? Se eu aprendi a amar o que eu fazia? Guarda essa frase para vocês, não é para desenhar galo, para qualquer coisa da sua vida. Eu tomei gosto pelo que eu fazia por prazer. É a outra maneira que a gente pode dizer a mesma coisa. Aí vem a coisa maravilhosa, se não bastasse tudo que já foi, do Vitor. Ele fala assim, então é isso. Não importa se é um galo, se é uma zebra, não importa o que quer mais no mundo. Então, pode ser uma zebra, pode ser um galo ou qualquer outra coisa. Mas ele fala assim, mas no mundo como a China imperial, cheio de guerras e intempéries, onde nada faz muito sentido, será que é a China imperial que é assim? Um mundo cheio de problema, cheio de desencontros. Vamos falar assim? Nós estávamos acabando de falar do gráfico. Um mundo cheio de desencontros. Ele fala assim, você escolhe o seu galo chinês e você fica dedicado a esse galo. Você escolhe uma coisa e você se dedica a isso. Aí eu fico pensando na Belém, lá com o Magazine, no jornal, pensa em vocês, né? A Teca com o jardim dela, lá na fazenda dela que eu vi, né? Ou a Desirê fazendo a empresa dela de intercâmbio, né? A gente escolhe um objeto, né?
e eu estou chamando aqui de trabalho, e se dedica a ele. E isso é um prazer que, para que pressa? Para que pressa? E aí, aí vem, chega uma hora, você escolhe o objeto, você imerge nele, você se dedica a ele, você tem prazer com ele. Chega uma hora que o teu mundo não só é um mundo de ordem, mas é um mundo de evolução. O seu mundo interno, porque você está cuidando do seu desejo. Você está vivendo, você escolhe e se dedica, e aquele objeto é o seu objeto de prazer, aí o seu mundo interno é um mundo de ordem, é um mundo que evolui e que te protege nas quedas, porque aquilo que a gente ele fala, porque aí você cria um sistema para você. Então, eu, com os meus estudos, com a psicanálise, com o que eu faço, a minha vida tem muito sentido. Eu criei um sistema em que eu vivo dele. Ele me protege da loucura aí do mundo? Protege. Aí ele diz, então, você tem o seu sistema. E, na verdade, ele fala, não importa se é meditação, se é aquilo que você ama estudar, se é aquilo, ele fala assim, você pega alguma coisa e evolui naquilo. Faça uma escolha e ali é o seu mundo, é o seu galo. Ele ficou desenhando galo e falou, eu peguei gosto por isso. Aí parece tão pouco um galo, por isso que eu falo, mas as nossas profissões ou os nossos hobbies, aí ele fala assim, e você evolui naquilo. Então, quando eu falei assim, que internamente, né, você fica numa ordem interna, você evolui internamente, mesmo se o mundo esteja se despencando, seja despencando lá fora, ele fala, mesmo que o mundo esteja andando para trás, no essencial para você, você está andando para frente. Gente, isso aqui é minha vida. Se eu pensar na minha vida, depois que o meu avô morreu, entendeu? Que as coisas ficaram muito difíceis para mim, o que eu fui fazer? Estudar francês, estudar inglês e criar minha vida intelectual, ler os livros. Eu criei um mundo para mim. Me dediquei a ele. E eu me fechei às pessoas? Não, eu não estou dizendo que é um fechamento. Mas quando tudo, mesmo quando as coisas andam para trás, você anda para frente naquele seu mundo particular. Dá para vocês verem a riqueza disso? Aí ele termina falando assim, e isso é utilidade pública nos tempos que virão. Isso é futuro, virão. Por quê? Porque o mundo, gente, viver num mundo real, e aí é muito comum eu conversar com algumas de vocês, a gente fala alguma coisa e a pessoa fala assim, Luciene, bateu um realzão aqui, ó, o real chegou, quer dizer, eu estou assustada, aconteceu uma coisa que me desestabilizou, aconteceu uma coisa. Gente, nós estamos num mundo real. Então, se a gente não tiver uma ordem interna, um sentimento de estar construindo a vida da gente, desenhando um galo, e a guerra está explodindo lá fora, mas eu sinto que eu evoluo no desenho do galo. Isso não quer dizer que eu sou uma alienada do mundo. Eu estou dizendo que é igual eu. Quando a coisa está feia, eu vou lá e faço um pão maravilhoso e ele cresce. Ele não resolve o problema lá fora, mas eu me sinto melhor porque o pão ficou bom, gente. Não tem jeito de eu falar que eu não fiquei muito melhor, porque pão para mim é forte. Então, essa coisa... E aí eu quero dar o exemplo, antes de mostrar os galos, de um médico, uma TED Talk. Ele tem uns 40 e poucos, 50 anos, um cara lindo, 40 e poucos anos. Lindo, lindo. Ele não tem as duas pernas, então ele dá a palestra, ele chega andando,
ele tem aquela perna mecânica nova, né? Aquela coisa bonita assim, do joelho para baixo, e não tem um braço. O braço dele é cotó. Ele é lindo, é médico, e aí, o que aconteceu com ele? Com 20 e poucos anos, ele estava fazendo farra com os amigos e subiu num trem para fazer aquela história de surfar no trem. E aí, caiu o cabo de eletricidade de alta tensão nele, no braço, nesse braço. Caiu, cortou o braço e deu uma descarga elétrica tão grande no corpo dele que arrancou a ponta das duas pernas, do joelho para baixo. E aí, ele foi estudar medicina e ajudar as pessoas. Imagina que cara fantástico que é esse. E ele ajuda pessoas no final da vida. Ele trabalha com cuidados paliativos. E eles têm uma casa, eu não me lembro se é Estados Unidos ou Canadá, eu acho que é Canadá. E eles têm no hospital uma casa que eles alugaram, tipo assim, uma casa grande, como uma mansão, a casa que acolhe as pessoas que vão morrer. Pode um negócio desse? As pessoas do hospital, para não deixar a pessoa morrer numa cama de hospital. Eles levam as pessoas para ter convivência nessa casa. Tem quarto, tem a sala, é uma casa comum. E aí ele fala assim, e as pessoas são capazes de serem felizes ali, vivendo as coisinhas do cotidiano. Aí ele pega, olha para a câmera e começa a chorar. E ele fala assim, e sabe qual é a hora mais deliciosa para a gente, mais prazerosa, mais significativa? Aí quem conhece a cultura americana vai saber o que eu estou falando. Acho que Desirê. Ele falou assim, a hora que a gente está na cozinha, conversando, brincando, rindo, assando cookies. E o cheiro das cookies invade a casa. É como a gente assando pão de queijo para comer com um cafezinho, gente. É aquele trisco de vida, de momento bom. Fazer cookie para o americano é lembrar a infância. É aquele cheiro de uma casa da vovó. E aí, como assim? A pessoa está morrendo e ela vai rir e comer cookie? Você queria que ela ficasse o quê? Chorando numa cama? É isso. E aí ele fala, e a gente aprendeu que a gente morre bem se a gente valorizar cada momento. É isso que eu penso. Então, para mim, essa ideia, então, do galo, de você fazer escolhas, vamos botar isso no plural, não tem que ser um galo, né? Vai passando de um galo para o outro, mas de você ter a possibilidade de ordenar o seu mundo interno quando o mundo externo está, inclusive, andando para trás.